Bom, meus amigos, estamos recebendo agora aqui no estúdio o Dr. Cristiano Aquino, advogado, ex-vereador e ex-prefeito de Tupã-Seretã, conhecido como Tupã. Atualmente, ou melhor, até a semana passada era o coordenador estadual do PROCON aqui para o estado do Rio Grande do Sul, correto? Correto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui, Luiz. Vamos conversar um pouco sobre a experiência acumulada na função de coordenador do PROCON, coordenador estadual. Nos preocupa muito nesse momento, a Copa está se aproximando e a gente gostaria de discutir um pouco, ou saber, como é que o turista vai ser tratado. O turista, um evento desses, o turista, o estrangeiro, ele tem o mesmo direito que o consumidor nacional? Tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito, que aliás tem todo um esforço hoje do nosso país, em que pese que hoje nós tenhamos discussões se foi correto ou não a gente querer a Copa, né? Hoje tem todo um debate. Sim. A Copa está aí, né? Vai acontecer. Então nós temos que trabalhar agora nesse aspecto justamente de fazer com que esse evento seja o melhor possível, né? E obviamente que há todo um conjunto de exigências e, digamos assim, de comportamentos que são agregados à própria legislação que já existe por conta desses acordos, enfim, a própria organização do evento impõe uma série de condições e que elas, às vezes, colidem também com a nossa legislação pátria, né? Então, há todo um esforço dos órgãos de defesa do consumidor, enfim, no sentido de proteger esse consumidor turista e, mais do que isso, né, de fazer com que essa existência do evento, o acontecimento aqui no Brasil, possa ser um momento também de aprofundar aquilo que é importante para a população brasileira. Doutor Cristiano, deixando um pouco agora a ironia da pergunta, se o consumidor estrangeiro tem o mesmo direito que o consumidor nacional, se sabe que, se não é resolvido no ato pelo bom senso, ele demanda ou um processo administrativo, ou um processo jurídico, enfim, que demanda tempo, demora. Como é que vai ser resolvida essa questão? Porque esse turista poderá ter um problema, mas não vai ter o tempo para resolver. Exatamente. Nós criamos um grupo de trabalho que envolve tanto o setor da defesa do consumidor, os PROCONs, como Delegacia do Consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, mas também chamamos para essa discussão os setores que mais vão estar envolvidos do ponto de vista daqueles que vão vender produtos ou ofertar serviços. Então, como tu bem disseste, esse consumidor turista, ele vai ter, digamos assim, no maior tempo, 40 dias, 30, 40 dias, que ele vai permanecer aqui. Então, nós não podemos trabalhar com a lógica de um processo administrativo, que pode levar meses para ter uma solução. Então, nós criamos algumas figuras que vão existir agora com aquilo que nós temos denominado o telefone vermelho, né? Então, nós estamos estabelecendo uma sintonia fina entre os órgãos de defesa do consumidor e os prestadores de serviço e aqueles que vão vender produtos, no sentido de solucionar aquele problema numa mediação, né? Avaliar imediatamente se aquele consumidor tem razão e, se ele tiver razão, fazer o contato com o comerciante para que a gente resolva aquele problema. Porque não nos convém abrir processo administrativo, porque esse consumidor vai embora. E o que ele vai levar do Brasil, além, digamos assim, da imagem do espetáculo que é a Copa do Mundo, vai levar também um pouco essa imagem de como ele foi tratado aqui. Então, por isso que é fundamental a gente não trabalhar na lógica do conflito, mas na lógica da harmonização. É procurar encontrar um processo que medie essa relação. Qual é o tempo previsto para essa solução? Olha, o tempo que nós estamos estabelecendo é o mais rápido possível. Eu diria que ele tem que ser imediato, mas às vezes terá que ser imediato. Por isso nós vamos ter do PROCON estadual e do PROCON de Porto Alegre uma unidade móvel que vai estar estabelecida no entorno, aqui no caso do Beira-Rio, que é o estádio que vai sediar os jogos, né, justamente para naqueles momentos ali nós temos um serviço ali a posto, e também nas unidades próprias do PROCON estadual, do PROCON municipal. Um juizado específico para isto? Vai ter, específico não, mas vai ter uma força-tarefa também, um reforço de atuação. Nós temos o Judiciário participando junto desse nosso grupo de trabalho e nós vamos ter uma equipe que vai trabalhar no aeroporto, nós vamos ter pessoas destacadas para trabalhar na rodoviária, outras equipes que vão estar circulando pela cidade em restaurantes, em bares, em estabelecimentos comerciais, justamente distribuindo um material também que nós estamos produzindo com todos os telefones que são importantes para esse consumidor e tentando fazer com que essa relação essa engrenagem possa estar mais azeitada possível. A experiência já indica ou já diz quais são os locais mais propensos?
Exatamente, e por isso a gente já criou toda uma força-tarefa que já vai atuar diretamente nesse aspecto. O consumidor turista que vem para cá, o que ele vai fazer aqui? Ele vai visitar os pontos turísticos, ele vai se locomover, ele vai ir a restaurantes, ele vai ir a bares. Então, quer dizer o seguinte, nós temos que trabalhar justamente com esse foco, né, de que esse turista que vai estar aqui, nesses espaços, ele vai ter que ter, digamos, essa facilitação do atendimento à eventual reclamação que ele possa... Bom, tudo que vale para o turista vale para o nosso cidadão daqui também, né, o nosso consumidor. Exatamente. No caso do prestador de serviço, do comerciante, do empresário, ele também fica um pouco mais fragilizado nesse momento, no momento em de, como é que vamos dizer assim, de grande movimento, de grande agitação, onde vão ter no meio aproveitadores também, eventualmente poderão ter esses movimentos sociais, fecha comércio, e complica bastante a vida do comerciante que está ali de forma honesta e correta para trabalhar. Existe algum mecanismo de proteção ao fornecedor? Sem dúvida, porque da mesma forma que a Copa do Mundo e os grandes eventos, eles trazem um conjunto de oportunidades, eles também trazem um conjunto de desafios e de problemas, não só para o consumidor, turista nesse caso especial, mas também para aquele que fornece produtos ou vende serviços. Então ele também tem que ter, digamos assim, uma proteção do Estado um pouco maior nesse momento, né? Porque essa informação que deriva de um direito do consumidor, ela também tem que ser interpretada a partir da lógica do comerciante, que se expõe naquele momento também. Como tu bem disseste, esses eventos trazem um conjunto de pessoas totalmente desconhecidas ao nosso ambiente. E há nesse meio também aproveitadores, pessoas que querem ter um lucro fácil nesse momento. Então, a legislação já garante, e esse aspecto da informação também, da garantia do próprio Estado, no seu dever de prestar o serviço de segurança com qualidade, de garantir que esse comerciante possa estar ali vendendo o seu produto ou prestando serviço de maneira segura, sabendo que está comercializando com alguém que realmente vai honrar o seu compromisso também. Então, vale para um lado, mas também vale para o outro. Vale para os dois lados. A partir de que momento o fornecedor pode ser entendido como um consumidor nessas relações? Ele pode ser entendido ou está protegido pela mesma legislação? Pode buscar o mesmo ponto de apoio? Veja, hoje a possibilidade do fornecedor ou da pessoa jurídica ser entendida como consumidor, ela existe pela própria interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Né? O que, digamos, caracteriza o consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, quer dizer que quando o insumo adquirido é para atividade comercial, ou seja, para revender ou para explorar comercialmente, bom, ali ele é apenas um fornecedor. Agora, a partir do momento que ele adquire produto para o seu estabelecimento, mas que ele é consumidor final, que ele é destinatário final, ele pode ser entendido como consumidor. E hoje, principalmente os pequenos empreendimentos, hoje há todo um alargamento da legislação consumerista no sentido de entender também, até pelo princípio da vulnerabilidade daquele comerciante, que ele pode também ter ao seu lado o Código de Defesa do Consumidor. É óbvio que ele tem o Código Civil, tem o Código Comercial, que regulam todas essas relações e que protegem esse comerciante. Falasse uma palavrinha mágica, o Código de Defesa do Consumidor. Tem uma legislação que determina que ele esteja à disposição do consumidor em todos os estabelecimentos comerciais, prestador de serviço, tudo. E eu vejo muito o cartazinho dizendo, está à disposição, solicite ao caixa. Está correto isso? Não, perfeitamente correto não. Ele tem que estar à disposição ali, né, de maneira física. Ou seja, o consumidor tem que chegar e poder pegar sem pedir ajuda. Ele tem que chegar e saber que está à disposição ali para ele manusear o Código de Defesa do Consumidor. Não adianta ter no computador o Código de Defesa do Consumidor, ali vai ali imediatamente e baixa do site e vai ter o código ali. Eles têm que estar à disposição. E para isso nós temos todo um serviço de informação, inclusive os comerciantes podem até buscar esse código no próprio PROCON, nós fizemos campanhas de divulgação para que todo mundo tenha. E o consumidor que deixa guardado na gaveta? O fornecedor, no caso. O fornecedor, desculpe. Não, se ele tem o cartaz e o código está ali à disposição, ele atende à legislação. Perfeito. Nós temos o consumidor, ele vai passar por todo o estado. Nós vamos ter uma invasão, e tomara que fiquem bastante tempo na nossa cidade, dos irmãos argentinos. Então nós sabemos que temos corredores, onde os conflitos vão existir. Jogo de futebol, há poucos dias atrás, houve um restaurante que foi
como é que a gente diz assim, palavras bonitas, acabaram com o restaurante? Como é que vai essa questão? Nós estamos falando de Porto Alegre, aqui vai ter uma estrutura boa, mas nós temos a estrada. Como é que na estrada, onde ele busca um direito, como ele faz? Na verdade, esse evento e a Copa do Mundo, de maneira muito especial, ela traz consigo toda essa problematização, né? Nós estamos tentando, as estruturas de Estado, e o PROCON faz parte de uma delas, elas têm, digamos assim, alargado um pouco mais o escopo do seu trabalho e tentado criar, digamos assim, mecanismos que protejam tanto o turista quanto o próprio comerciante em todo o estado, principalmente trabalhando com a questão das rotas, né? Como tu bem disseste, por exemplo, nós temos toda essa rota que vem da Argentina, nós temos, digamos, outras rotas que vão ser turísticas, por exemplo, o consumidor que vai vir a Porto Alegre, ele provavelmente vai tirar um tempo para ir à Serra, vai tirar um tempo para visitar outras regiões aqui do nosso estado, e isso é muito bom. Então, está sendo criado todo um esforço no sentido, assim, de que nesses trajetos nós temos um reforço, tanto no aspecto da segurança pública, como também na questão da proteção dos direitos, quer seja criando espaços alternativos de atendimento, fazendo com que esteja mais visível a presença do Estado, e esse Estado prestador de serviço que está lá para atender a população. Quantos PROCONs foram implantados, PROCONs municipais foram implantados na sua gestão? Olha, nós estamos fechando aí esse último período, quase alcançando o número de 30 PROCONs municipais, né? Aumentamos em torno, quase 50%, nós tínhamos em torno de 60 PROCONs no início da nossa gestão, estamos chegando próximo dos 90 PROCONs. É um desafio porque, na verdade, isso depende necessariamente de uma decisão política local, que Sim. passa por um processo de sensibilização. Se o gestor local não tiver esse entendimento, não se cria PROCON, mesmo o Estado e o PROCON estadual financiando a prefeitura essa nova alternativa precisa de atendimento. ter vontade. Precisa ter vontade. Bom, recebemos hoje o Dr. Cristiano Aquino, atualmente se despedindo da função de coordenador estadual do PROCON, a quem somos gratos pelos esclarecimentos e ficamos à disposição para o seu retorno. Com certeza, agradeço muito a oportunidade de prestar esse serviço e deixar a mensagem de que a Copa seja também um legado, digamos assim, de cidadania, que a gente aproveite esse momento para qualificar o nosso serviço, para garantir o direito das pessoas e, acima de tudo, para mostrar que o nosso país pode fazer um grande evento, porque aqui nós temos um povo trabalhador, gente honesta, e essa, digamos, é a imagem que nós queremos transparecer para o mundo com a Copa do Mundo. Até mais.